Em uma dúvida trazida por um dos meus seguidores, foi-me questionado qual a diferença entre nação e nacionalismo. E essa dúvida partiu de uma questão do Enem PPL 2022, questão 81 do Caderno Azul. No texto, ele tratava exatamente sobre essa discussão de como o nacionalismo brasileiro havia sido construído, fabricado, entre outras coisas. Mas, acima de tudo, é preciso fazer uma pergunta. Você sabe o que é nação? Você sabe o que é nacionalismo? Seriam esses conceitos a mesma coisa? Pois bem, já lhes adianto que não. Para começo de conversa, a ideia de nação está vinculada a um conjunto de indivíduos que se reconhecem culturalmente. E o que é que isso significa? São indivíduos que possuem, por exemplo, as mesmas práticas culturais ou próximas, organização familiar, crenças, representações, costumes, idioma, práticas alimentares ou no fabrico dos seus alimentos e, é claro, são pessoas que compartilham de memórias coletivas e compartilham de significado em relação à terra e também em relação a pertencimento. Nação está vinculada a uma ideia de identidade cultural. E essa identidade cultural pode ser de várias maneiras. Ela pode estar vinculada a uma diversidade cultural, como é o caso da identidade brasileira, ou ela pode estar vinculada a outros objetos de cultura, como já foram mencionados, idioma, práticas alimentares, representações, crenças. É importante lembrar que a ideia de nação ela não está vinculada à ideia de superioridade de uma etnia em relação a outra. Afinal de contas, esse tipo de pensamento já nos trouxe muitos problemas no passado e está vinculada a uma problemática que a sociologia chama de etnocentrismo. Mas e aí? Com tanta diversidade cultural e com tantos povos ocupando o mesmo território, com tantas nações ocupando o mesmo território, o que seria então o nacionalismo? Pois bem, o nacionalismo ele é uma ideologia que geralmente é construída pelos grupos que estão no poder. E são esses grupos que elegem qual será o modelo de nação a ser utilizado como grupo de referência para um determinado povo. Por exemplo, o nacionalismo brasileiro está vinculado diretamente ao nosso processo de independência, ocorrido no século XIX. Naquela altura, durante o Império, foram criadas uma série de instituições que tinham o propósito de fabricar, e o termo exatamente é esse, fabricar, construir uma ideia de nação. E essa ideia de nação que foi construída naquele momento, ela foi realizada para atender os grupos que estavam no poder. Ou seja, uma categoria social hegemonicamente branca, eurocêntrica, latifundiária e escravista. Para isso, esses indivíduos se utilizaram de instrumentos do Estado, especialmente aparelhos ideológicos, como, por exemplo, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, além de contratar artistas, intelectuais e uma série de indivíduos que pudessem produzir uma memória, fabricar uma memória e, consequentemente, idealizar um sentimento de nacionalismo, ou seja, uma ideologia, uma forma de pensar e de compreender o que seria a nação brasileira. Não é de se estranhar que os nossos primeiros livros de história simplesmente apagavam o negro, não colocavam os povos africanos e afrodescendentes no nosso processo formativo. Da mesma forma que representavam os indígenas como alguém que pertencia a um passado superado e que era construído para representar uma espécie de idealização romântica. Afinal de contas, essa primeira forma de nacionalismo que foi fabricada no Brasil estava diretamente vinculada ao romantismo. E essa história romântica tinha como propósito construir uma história que fosse eurocêntrica, que fosse monumental e que fosse heroicizante. Pois bem, o problema é que esse modelo é um modelo excludente e não só apagava, como esquecia de maneira intencional vários segmentos da sociedade brasileira. É a partir do século XX que esse tipo de proposta nacional começa a ser criticado, questionado. E isso vai chegar ao ápice a partir da década de 20 e 30, quando nós temos ali a Semana de Arte Moderna de 1922. Naquele momento, com um movimento cultural conhecido como antropofagia cultural, do Oswald de Andrade,
começava-se a propor uma nova ideia de Brasil, uma nova ideologia a respeito da nossa nacionalidade, do nosso nacionalismo. Uma ideologia que atendesse não apenas o segmento branco europeu, mas principalmente o segmento da diversidade e da miscigenação. E olha, essa maneira de pensar vai estar atrelada a outros pensadores, como por exemplo Gilberto Freire. Claro que Gilberto Freire tem as suas problemáticas, mas isso não é o objetivo de se discutir hoje. A gente vai discutir isso em outro vídeo, em outra oportunidade. De saída, é preciso que você entenda que nação, conjunto de indivíduos que se reconhecem culturalmente por inúmeros objetos de cultura. Nacionalismo, uma ideologia construída para representar uma nação. Cuidado, porque muitas vezes foi exatamente a exacerbação, o enaltecimento, o fortalecimento, o exagero desse sentimento nacionalista que nos levou a episódios muito tristes da história da humanidade, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e movimentos de extrema-direita que foram responsáveis também pela Segunda Guerra. Mas isso é papo para outra história. A gente se vê no próximo vídeo.